Amém? Então eu quero ler com você Hebreus capítulo 1. Esses dias que eu estive fora, o Senhor falou algumas coisas muito radicais ao meu coração. E eu andei por algumas cidades lançando livro. E eu tive duas experiências muito fortes. Uma delas foi na cidade de Bebedouro, no interior do estado de São Paulo. E outra foi lá na CC Videira, em Fortaleza. Experiências onde eu sentei com algumas pessoas que foram comprar o livro, Jefinho. E eu, entrando na história, ouvindo essas pessoas, o Senhor começou a falar comigo. E o Senhor começou a falar comigo sobre algo que eu orei primeiro e perguntei assim, será que isso é para mim e não é para eu pregar? Mas o Senhor começou a consolidar no meu coração que, na verdade, não era só para mim, mas era uma palavra que eu deveria trazer para a igreja. Então, eu quero falar com vocês hoje sobre confie na providência de Deus. Você pode repetir comigo? Confie na providência de Deus. Esse é o título da palavra que eu quero trazer para você hoje à noite. Por isso eu quero ler com você Hebreus capítulo 1. E depois nós vamos ler Gênesis capítulo 50, versículo 20 ao 22. Então, primeiro Hebreus capítulo 1, versículo 1, diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a imagem expressa da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Amém? Amém? Eu quero ler e destacar aqui o versículo 3, e quero que você preste muita atenção. O qual, Jesus, sendo o resplendor da sua glória e a imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Agora Gênesis 50, versículo 20 ao 22. Gênesis 50, versículo 20 a 22. Diz assim, eu estou lendo na NVI. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. José permaneceu no Egito com toda a família de seu pai. Viveu 110 anos. Amém? Senhor, muito obrigado pela tua palavra e queremos que essa palavra possa ser lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Fala conosco de uma maneira clara e de uma maneira definitiva, eu ousaria orar. Eu sei que o nosso coração é réprobo, ele vai por muitas vezes para o mesmo lugar, como rebelião à tua palavra. Mas eu quero hoje te pedir, Espírito Santo, que o Senhor possa estabelecer estacas definitivas, marcos que não sejam removidos a partir dessa palavra. E que de fato nós possamos andar em triunfo no Senhor e em liberdade daquilo que tem oprimido o nosso coração. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Olhe para cá, por favor. No ano de 2006, eu fui estudar teologia em um seminário integral. Fiquei morando lá por 4 anos. E nesse tempo, nós estudávamos manhã, tarde e noite. E vivemos aquela realidade de imersão
dentro da vida de um seminarista, né? Com muita paixão pelo Senhor, com muitos sonhos e pouco dinheiro. Essa é a realidade de um seminarista. Eu vivi isso e essa foi a minha vida por 4 anos. O fundador do colégio, da faculdade que eu estudei, se chama João Colenda Lemos. Hoje ele já mora com o Senhor. E o pastor Colenda faz parte de uma família muito influente de missionários americanos que se espalharam pelo mundo. E quando eu cheguei para estudar, eu estava no 1º ano. E a turma do 4º ano, eles, como já estavam se formando, todos os anos eles faziam uma camiseta. E eles escolhiam uma frase. E aí o pessoal, alguns anos usava uma frase de John Wesley, outros anos usavam de Spurgeon. No ano que eu cheguei, a turma do 4º ano escolheu usar uma frase do pastor Colenda. E eu não tinha tido aula com ele ainda, fui ter só no 3º e no 4º ano. E quando eu li essa frase na camiseta de um aluno do 4º ano pela primeira vez, eu não sabia que essa seria uma frase que eu ouviria muitas vezes da boca do próprio pastor Colenda na sala de aula. Qual era a frase? A frase é a seguinte: eu não acredito no acaso, eu acredito na providência de Deus. Quando eu li essa frase a primeira vez, eu lembro que eu me choquei um pouco, porque confesso que eu não entendi direito. Porque toda a conexão de providência que eu tinha na minha mente tinha a ver com o que eu ouvia da minha mãe, quando as coisas não iam muito bem lá em casa, ou faltava alguma coisa, ou acontecia uma situação de necessidade, a mãe sempre dizia assim: filho, fica tranquilo, Deus proverá. Então, provisão ou providência, essa palavra, naquele momento para mim, ela só tinha uma definição. A definição era a seguinte: Deus vai me ajudar no momento da minha necessidade. Ele é o meu provedor. Ele é um interventor. Está faltando algo e eu preciso receber esse algo, então Deus vai entregar esse algo para mim. Os 4 anos que viria depois daquele 1º ano, é óbvio que isso ficaria muito mais claro para mim. Porque ao longo do caminho eu fui entendendo que providência não tem a ver com algo que Deus vai fazer quando eu precisar. Na verdade, providência bíblica tem a ver com a forma com a qual Deus sustenta aquilo que Ele criou. Providência é a administração de Deus sobre a sua criação. Deus, Ele não criou as coisas para que elas simplesmente se autodeterminassem ou se auto-administrassem. Providência é a forma como Deus sustenta aquilo que não se autossustenta. É como Deus lidera aquilo que não se autolidera. É como Deus governa aquilo que não se autogoverna. Então aquela frase do pastor Colenda é muito importante para a construção teológica. Por quê? Porque ela constrói uma visão de mundo, uma cosmovisão, um jeito de olhar para a vida. Quando ele diz assim, eu não acredito no acaso, o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim: eu não acredito que as coisas acontecem apenas porque casualmente, sem que haja uma força governante, moderadora, as coisas vão se encaixando e elas vão acontecendo aleatoriamente. Eu não acredito, ele está dizendo, que a minha vida é fruto apenas de coincidências. Coincidência. Quer ver um exemplo de coincidência? Sobe aqui, pastor Claudivan. O pastor Claudivan está subindo na plataforma pelo lado direito, meu lado direito, o lado esquerdo de vocês. E o objetivo dele é tomar essa água. E eu, do lado esquerdo, meu, direito de vocês, também quero a água. E aí, ele anda, eu ando, e a gente fala, opa, que coincidência. Eu quero tomar água também.
Ei, escute. A vida não é regida por coincidências. Porque se você acredita em coincidência, em horóscopo, em signo, se você é um crente de Áries com ascendente em Júpiter, não, sei lá, vocês viram que eu nem sei, obrigado. Se você é um crente de Leão com ascendência em Libra não, sei lá, você está muito doido, você bebeu e ninguém te avisou. Você acredita que os astros estão definindo, a lua está dizendo para você. Ou então você é um naturalista que você não acredita em nada. Você fala assim, não, o mundo é causa e efeito. Você faz isso e o resultado vai ser esse. Só que, quem aqui já tem um tempinho de vida sabe que nem tudo que você faz causa o resultado que você preveu. É ou não é? Por exemplo, você come direito a vida inteira, você treina todos os dias, você não consome açúcar, e eu não estou dizendo que nada disso está errado, pelo contrário, e você tem um infarto com 40 anos de idade e morre. A causa e o efeito foi quebrado, sim ou não? Entende? Aí vai dizer assim, não, mas é porque tinha um problema congênito, mas nem sempre. Por quê? Porque a lógica, deixa eu dizer uma coisa para você, e eu quero que você guarde isso na introdução dessa mensagem. A lógica da vida é complexa, não é simples. Tem milênios que filósofos estão se debruçando, Platão, Sócrates, os pré-socráticos, os pós-socráticos, os existencialistas, está todo mundo, os estoicos, está todo mundo tentando encontrar uma forma de explicar a vida, mas a vida é complexa, não é assim. Então, quando o pastor Colendo está dizendo assim, ó, eu não acredito no acaso, sabe o que ele está dizendo? Eu acredito que existe um escritor desse enredo, que tem alguém que está escrevendo uma história, que nós fazemos parte dessa história, e como que ele governa sobre aquilo que ele está escrevendo, sobre a história dele, através da sua providência. Ele proveu antes de fazer aquilo que você precisa, aquilo que eu preciso para existir. Na provisão de Deus, nenhum pássaro cai do ninho sem que Deus de antemão tenha, na sua economia, entendido que aquilo iria acontecer. Não significa, escute isso, que tudo que acontece causa prazer em Deus. Não significa que tudo que acontece causa alegria em Deus. Mas significa que nada pega Deus de surpresa e que Ele governa sobre todas as coisas. Pastor, por que isso é importante? Antes de entrar nos textos, eu te conto uma outra história. Eu estava em um voo da Azul e estava na janela. E aí eu estava olhando pela janela, estava um dia de sol, as nuvens bem lindas, e eu tendo aquele momento de contemplação, de repente eu vejo um pontinho vindo lá longe. E conforme eu tinha as nuvens no céu, eu conseguia ter referência que aquilo estava em movimento, e aquilo chamou minha atenção. E eu falei, uau, é outro avião. E conforme foi se aproximando, eu pude ver as cores, e eu vi que era um avião da Latam. E ele vinha. E aí o que aconteceu? Ele veio e ele cruzou com o nosso avião numa altitude mais baixa. E eu de cima olhei, e que experiência legal, sabe? Ele passou assim, ó, lá embaixo. E eu disse, uau, eu estou voando numa altitude, e ele está voando em outra. E em um determinado momento,
essas aeronaves se cruzaram. Naquela hora eu lembrei de Isaías 55, quando Deus diz assim: os meus caminhos são mais altos que os seus, e os meus pensamentos mais elevados do que os seus. Aquela hora eu falei assim, é isso. Na realidade da nossa vida, tem um nível de voo que Deus está voando na sua providência. E nós estamos voando em outro. Determinados momentos a gente se encontra, e são os momentos que a gente diz assim: meu Deus do céu, como que isso pôde acontecer? São os momentos que nós entramos pela graça de Deus, nessa ambiência de saber que Deus, mesmo sem a gente saber, estava conduzindo e cuidando da nossa história o tempo todo. Pastor, então dá prática para nós, com muito amor e prazer. A vida de José é um exemplo prático de como a providência de Deus é capaz de nos sustentar na jornada da vida. A Bíblia diz que José, ele tem um sonho. Sonha que o sol, a lua e as 11 estrelas se curvam diante dele. Ele sonha também que os feixes dos seus irmãos se curvam diante do feixe dele. E aí José conta esse sonho. E o que ele arruma quando ele conta o sonho? Um problema com os irmãos. Ele tem uma visão de algo que ele não sabe explicar, e na prática da vida dele, começa o desenrolar de um drama que ele não imaginava, porque talvez se ele imaginasse que ele antes de falar que aquilo ia acontecer tudo, ele não teria falado. Daí ele vai lá e fala. E aí a Bíblia diz assim que os seus irmãos tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e das suas palavras. E aí eu vejo pregadores dizendo assim: não conta para os outros o que Deus te falou, porque você vai arrumar rolo, você vai arrumar confusão. Mas o José, ele não cometeu aqui uma imperícia, ele falou porque ele estava num ambiente seguro. Você não fala coisas em ambientes que você acha que são seguros e depois você arruma um rolo terrível para a tua vida? Já não aconteceu com você? Pois pronto, foi o que aconteceu com o José. O José achou, nessa mesa aqui eu posso falar. Falou, deu ruim. E aí começa uma história, preste atenção. O José é o voo da Latam, ele começa a voar. Primeira escala do José, numa cisterna, vendido pelos irmãos. Foi bom esse negócio para José? Sim ou não? Fala para mim, foi bom esse negócio de cisterna? Sim ou não? Sim ou não? Não! E sim! Uai! Se você parar para pensar que a cisterna foi a primeira escala para ele se tornar a segunda pessoa da maior potência do mundo, e como o esquema ali era como a Inglaterra, o rei, o faraó era só o da decoração, o José era o primeiro-ministro. Se pensar que a cisterna foi o caminho para isso, foi bom. Foi bom ou não foi? Foi bom negócio, né? Sabe aquele ditado que diz assim, depois que passa a gente ri? Foi bom. Mas na hora que ele estava na cisterna, foi bom? Quando ele estava lá igual um louco, Judá, por que você está fazendo isso? Rubem, você não me ama mais. O que eu fiz? Cara, foi bom nessa hora? Não. Qual que é a questão? Coisas que estavam acontecendo com a vida de José, que eram extremamente ruins, estavam na providência de Deus para levar José para o destino que José precisava ir. Segunda parada, ser vendido como escravo. Deve ter sido uma delícia andar 1.500 quilômetros a pé, com pouca água e muita peia. Uma delícia. Chegou lá, foi para a casa do Potifar. Qual a próxima parada?
Calúnia. Quem aqui já foi caluniado? Levanta a mão para eu ver. É bom ser caluniado? Fala a verdade. Cara, se tem coisa... Eu acho que a calúnia é a pior experiência que um ser humano pode passar. Por quê? Porque atenta contra a tua integridade moral. A mulher de Potifar dizendo, ele tentou me agarrar, ele é um meliante, é um tarado. E o José, tadinho, não fez nada, só o José é aquele crentezinho assim, mais fiel do mundo. Foi para onde? Próxima escala do voo de José? Prisão. E na prisão, José foi esquecido. E deixa eu te dizer uma coisa, o José estava lá na prisão, e o José, cada um que ele interpretava o sonho que saía, ele falava assim, ó, lembra de mim. E amigo, deixa eu te dizer uma coisa, tem horas que você pode pedir socorro para todo mundo. Ninguém te ajuda. Tem hora que não adianta. Não adianta. No pentecostalês a gente diz assim, ó. Quando Deus está amassando o vaso e quebrando o vaso, não adianta. O oleiro é implacável. Já passou por isso também? O que a gente diz nessa hora? Deus me abandonou. Aí começa com crise de ansiedade. 50 vezes no hospital com a pressão alta. Aí começa com loucura. Não, Deus, esse negócio de ministério. Não é Deus que me trouxe para essa cidade. Eu vivi tudo isso. Deus errou. Não, eu não ouvi direito. Não, eu só não vivi o que eu vou falar agora, que agora eu estou ilustrando. Senão você vai achar que eu também... Não, essa mulher aqui não é que Deus me deu, não. Teve um amigo meu que foi pregar em Cuiabá. Chegou lá um profeta e falou assim para ele, a tua preparada está vindo. Só que ele era casado. Sabe o que ele fez? Não vai acreditar. Largou da mulher. Porque ele disse que a dele não era de Deus, ele tinha errado. Vocês estão entendendo como que é possível a gente ficar perdido nesse negócio? Gente? O que a gente tem que entender? Enquanto está tendo turbulência aqui, lá no avião de cima, Deus está olhando e dizendo assim, fica tranquilo, porque esse teu avião não vai cair, esse teu avião não vai ficar parado nessas escalas doloridas, eu vou levar o seu avião até o cumprimento e o centro da minha vontade, você pode ficar em paz. Só que nós não descansamos e não confiamos nisso. Porque a gente está atolado numa mensagem de autorresponsabilidade, de proatividade, de que você vai colher só o fruto do que você faz, e a verdade é que não. A verdade é que nós temos a responsabilidade, sim, de sermos honestos, sinceros, autorresponsáveis, proativos. Temos que fazer tudo o que a palavra de Deus nos recomenda, temos que guardar princípios, temos que andar ao máximo daquilo que é santidade, pureza, nós temos que fazer tudo isso. Por quê? Porque isso glorifica o nome de Deus, isso abençoa a nossa vida, é verdade, mas a verdade mais alta é que a mão de Deus está conduzindo a nossa história, e Deus vai nos levar até o desejo dEle, sim. Sim. José é o exemplo de que estar no centro da vontade de Deus não é ter uma vida sem impactos, sem sofrimentos. Estar desfrutando da provisão de Deus não é ter uma vida sem impactos e sem sofrimentos. Deixa eu te falar com muito amor e carinho, e como pastor da tua casa, essa noite eu vou te fazer uma declaração, e talvez seja uma das mais importantes da sua vida. Quando você estiver como José, no meio do caminho da providência de Deus, lidando com problemas, crises, necessidades, dificuldades, sabe a única coisa que você tem que se certificar? Se Deus está com você. Só isso.
A Bíblia diz que na cisterna, Deus estava com José. Na prisão, Deus estava com José. Na casa de Potifar, Deus estava com José. Porque nós estamos invertendo as coisas, nós estamos acreditando que sintoma da bênção de Deus é nada de mal nos acontecer ou nenhum tipo de provação chegar para a nossa vida. E na verdade, fruto e sinal da bênção de Deus é Deus estar presente na sua jornada. É você sentir o sustento de Deus, a presença de Deus, a mão de Deus conduzindo a sua história. É você olhar e dizer assim, ó, ainda que as coisas estejam difíceis, mas eu tenho percebido, sentido que Deus não me abandonou. Os sinais claros da presença de Deus estão na minha vida. E essa é a âncora que a minha alma precisa. Confie na providência de Deus. Por que nós precisamos confiar na providência de Deus? Primeiro, porque nós precisamos de paz, preste atenção, para olhar nos olhos daquilo que nós pensamos que são escolhas erradas que nós tomamos. Sabe qual que é o maior fator que causa depressão e ansiedade no coração das pessoas? É que nós ficamos a maior parte do nosso tempo morando nas variáveis e nas possibilidades da nossa vida que não são as reais. Então é assim, ó, preste atenção nisso. Se lá em 1970 eu tivesse feito isso, será que hoje a minha vida não ia estar diferente? E se eu tivesse casado com outra pessoa, será que a minha vida não ia ser diferente? E se eu tivesse feito aquele negócio, será que não ia estar melhor hoje? Você percebe? Aí você fica na variável, você fica morando ali. E sabe o que você perde? Você perde o maior presente que você recebeu de Deus. O presente. A vida hoje. Eu tive uma conversa com meu pai, e eu vou abrir um pouco da minha intimidade para vocês aqui. Nessa viagem, eu tive uma conversa com meu pai ao pôr do sol. Nós fomos para uma chácara, no pôr do sol, meu pai estava sentado lendo, eu puxei a cadeira, sentei com ele, e eu vou dizer, aquela conversa não foi comum. Para mim, eu tive a sensação que eu estava falando, sabe, Adão falando com Deus na viração do dia. E aí eu olhei para o meu pai e fiz a seguinte pergunta. Disse assim, pai, quais são os sonhos que o senhor não realizou? Aí ele falou assim para mim, você devia me perguntar quais são os que eu realizei. Bem poucos. Eu olhei para um senhor de 65 anos, bem poucos. Aí eu falei assim, sério, pai? Ele falou, claro. Tem coisas que eu sonhei e que eu ainda não vivi. Talvez eu viva um dia. Por exemplo, por muitos anos eu acalentei um sonho de conhecer Londres. Meu pai estuda inglês, fala inglês fluente. Então ele tinha um desejo muito forte de conhecer Londres. Ele falou, eu não conheci Londres ainda. E talvez eu conheça, mas não realizei esse sonho. Aí ele falou assim, minha mãe, antes de se converter, era muito católica. Por muitos anos, eu tive um sonho de levar minha mãe lá em Juazeiro do Norte. A minha mãe foi católica, se converteu, virou evangélica, e eu nunca fui em Juazeiro do Norte. E nem levei minha mãe em Juazeiro do Norte, não realizei o sonho. E foi falando coisa. Só que uma coisa, escuta aqui, eu ficava olhando nele e ficava procurando frustração, e eu não encontrava. Ele estava me respondendo, tranquilo. Eu sonhei com isso, não realizei. Sonhei com isso, não realizei. Rapaz, aquela conversa foi tomando um rumo. Aí eu falei assim para ele, e quais são os sonhos que o senhor realizou? Aí ele abriu os olhos e falou assim, sonho que eu realizei, casar com a tua mãe. Quando eu vi a tua mãe pela primeira vez, eu sonhei, casei com a tua mãe. Aí eu falei, e outra? Ele falou assim, eu sonhava ser pai. Quando eu peguei você nos braços, meu mundo assim,
eu podia, e daquele dia em diante eu não vivia mais para mim, eu só vivia para você. Aí eu cutuquei para ver se achava frustração. Aí eu falei assim, mas o senhor não queria ter uma menina? Porque são 3 meninos lá em casa. Aí eu falei, eu queria, isso é verdade. Por muito tempo eu quis uma menina. Mas Deus foi tão bom comigo que, olha só, agora tem a Júlia e a Helena e eu só desfruto, nem preciso educar. Aí eu olhei assim e aquilo foi... Irmão, eu vou falar uma coisa para você. Arrume um idoso sarado para você conversar. É a melhor coisa do mundo. Porque a gente que é novo, a gente está nesse campo, sabe? A gente está no meio da cisterna, de ser vendido e tal. É bom você falar com o Jacó. É bom. Aí ele olhou para mim e falou assim, Tiago, deixa eu te dizer uma coisa. Aí eu falei, fala, pai. Aí ele falou assim, Tiago, não existe ontem nem amanhã. Para com isso. O que eu vivi e não realizei não existe mais. E o que eu vou viver amanhã e posso viver ou não, não existe. Sabe o que existe? Eu falei o quê? Ele falou, existe que eu estou com você agora, nesse pôr do sol. E eu não sei se eu vou estar de novo. Irmão, aquilo foi uma facada no meu coração. Ele falou, será que ainda a gente vai se encontrar num pôr do sol assim? E no meu coração eu falei, dificilmente, com essa mesma cena, nessa mesma cadeira, nessa mesma chácara, com essa mesma ambiência que nós estamos tendo, não sei. Aí ele falou assim para mim, cara, sabe como que eu vivo a minha velhice? Eu vivo o hoje. Eu levantei e falei assim, achei sabedoria. Achei sabedoria, achei gratidão. E o meu pai dirige um Fiat Uno. Mas eu não achei, procurei e não encontrei. Frustração. Você tem um glória a Deus para você dar ou está ficando muito pesada essa mensagem? Cara, a gente precisa olhar nos olhos das nossas escolhas, escute, e saber que Deus é Senhor, até mesmo sobre os nossos erros. Talvez você não tenha a vida que você queria, mas você tem a vida que você precisa. Tem muita gente aqui, irmão, para quem Deus... Olha, o povo que gosta da prosperidade não vai congregar nessa igreja nunca, com o que eu vou falar aqui. Tem gente aqui para quem Deus nunca vai dar muito dinheiro. Não vai. Você não tem caráter para sustentar o muito dinheiro que você quer. Você não tem fruto do Espírito para sustentar esse muito dinheiro que você quer. Você ensoberbece com um grampo de gravata que você compra. Lá no seminário eu tive um amigo, ele ensoberbeceu com um grampo de gravata e um ferrinho daqueles, pastor Cláudio, que passava aqui, ó. Rapaz, ninguém aguentava mais aquele homem com aquele ferro no pescoço. Aleluia. Glória, eu falava, Jesus do céu, o homem está soberbo com um ferrinho de gravata. A providência de Deus está nos conduzindo. E eu quero declarar uma coisa para você. Se você, eu vou profetizar aqui de verdade, viu? Se você está tendo desafios com a tua vida financeira, para de pensar em dinheiro, começa a pensar no seu coração. Para de pensar em dinheiro, começa a tratar as tuas emoções. Para de pensar em dinheiro, começa a resolver os teus traumas. Se prepare para poder receber as coisas que Deus tem para a tua vida. Para quê? Para que as coisas que você recebeu não seja só um mísero e sem sentido, uma ferramenta, um mecanismo de vaidade para você. Olha essa declaração de José, tinha que escrever num quadro por lá na entrada da igreja. Olha o que José fala para os irmãos. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus tornou em bem, para que hoje eu fosse o governador do Egito? Põe aí na tela.
Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje eu fosse o governador. Gênesis 50, 20. É isso que está escrito? Não. Sabe o que está escrito? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus tornou em bem, para que hoje fosse preservada, conservada a vida a um povo. Opa! Vamos ler com cautela? Para que Deus preservou a vida de José e colocou ele como governador do Egito? Para que fosse preservada a vida de muitas pessoas. Não foi só para ele andar do jeito que ele sonhava. Pelo amor de Deus, não me tenha por comunista, que eu não sou. Mas você precisa trocar a sua cabeça de escravidão do dinheiro para uma cabeça de governo no reino dos céus. Cara, pelo amor de Deus, os lugares que Deus pode colocar você, eles não têm a ver apenas com desfrute pessoal. Eles têm a ver com salvação, com bênçãos, com transformação, com estabelecimento do reino dos céus na vida de muitos. É para esse lugar que a providência de Deus vai nos levar. Até porque, na providência de Deus, a história termina em um lugar. Não é na minha história, nem na sua história. Termina na história de Cristo. Cristo sendo glorificado. Todas as histórias estão correndo para lá, para que Cristo seja exaltado. Então você precisa ter paz para olhar nos olhos das suas escolhas. Dormir tranquilo. Eu quero ensinar para você uma oração que eu faço. Eu vou ensinar para você. Vamos fazer aqui o terço da providência de Deus. Brincadeira. Fazer aqui uma oração que eu faço. Eu vou ensinar para você. Guarda no teu coração. Antes de eu tomar uma decisão importante na minha vida, eu oro assim. Senhor, fala comigo. Eu preciso de sabedoria para tomar essa decisão. Vírgula. Senhor, se eu não te ouvir, me para. Põe a mão no meu peito. Me bloqueia. Não me deixe cair em tentação. O problema é que tentação na cabeça do povo é só prostituição. Tentação é tomar decisões que sejam incoerentes com o projeto e plano de Deus para a sua vida. É erro. Então quando eu oro, eu digo, Deus, eu quero te ouvir para decidir de maneira sábia, mas se eu não te escutar, põe a mão no meu peito, me para. Me sinaliza, derruba minha prancha, faz tudo dar errado, acaba com tudo, me derruba do banquinho. Eu não quero andar 1 milímetro fora da sua vontade, e eu vou te dizer para ti, escuta, nós já tivemos experiências aqui entre nós, aqui no presbitério dessa igreja, de que nós iríamos tomar decisões que aos olhos de todo mundo era o que tinha que fazer. E a gente foi falar com Deus. E sabe o que Deus fez? Eu vou contar, que eu não aguento. João Motoca me trouxe nesse prédio aqui. Quem não conhece João Motoca, é ele ali, ó. Levanta a mão, João. O João nem aqui da igreja era. Que também não tinha igreja para ele ser, né, João? Como é que ia ser? Não tinha nada aqui era um galpão, mas não era da Doxa. O João me trouxe aqui nesse prédio. Aí eu entrei aqui nesse prédio, eu fiz assim, ó. Bonito. Tá bom. Meu coração deu uma acelerada, eu disse, eu estou emocionado. Bora. Não empolguei com aqui. Porque eu estava de olho num lugar aqui, que era para balar. Era tipo assim, chegamos, Foz do Iguaçu. O avivamento chegou. Numa linguagem lá de onde eu vim, lá no interior de São Paulo, é nós que voa, bruxão. Negócio você está achando bonito esse painel aqui, na minha cabeça ia ter um de 50 por 30 escrito, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Era o slogan. Fomos para a mesa de negociação. Cara,
liga para os Estados Unidos, liga para fora do Brasil, e nós tudo importante. Não era que nós estávamos, nós, meu irmão, segura nós. E tal, e reunião para cá, e reunião para lá, e tal, e vai. E um fala, e tal, e não sei o que, e bah. Cara, eu já tinha o plano inteiro. Disse assim, ó, aqui vai ser um café, aqui a fila vai começar lá na esquina, vai descer, nós vamos passar de drone em cima. Jesus só me filmando. Só que aí, irmão, aí vem a maturidade, aí vem o temor, aí vem a oração. Aí eu fui para Deus, nós fomos juntos. Deus, é o seguinte, ó, o risco é aqui. Está aqui, ó, o novelo, igual o Gideão. Está aqui o novelo, o risco é aqui. Irmão, e eu vou falar, o preço era aqui, e vai caindo daqui, cai para cá, e cai para lá, e cai, e eu, vai molhar o novelo e é nós. De repente, eu não sei se Deus mandou quem, se foi o Miguel, o Gabriel, o Rafael, o Kemuel, sei lá. Irmão, eu sei que parou tudo. E nós dizia, é aqui. E o povo dizia, nem mais uma linha. E aí mas será que nós oramos errado? Até que chegou uma hora que a gente ajoelhou e falou, Jesus, não é nosso. Irmão, eu fiquei triste. Eu disse, Jeová, e agora? Por que, Senhor? Tem tudo para dar certo. Fala assim comigo, tem tudo para dar certo. Só não tem a bênção de Deus. Vai dar tudo errado. Ontem eu passei lá na frente com o pastor Aguinaldo, paramos, eu falei assim, aí pastor Aguinaldo, o livramento que Deus nos deu. Aí ele falou, é verdade. Eu falei, ó, já está tudo fechado, olha o tamanho do prédio que vai sair lá na frente. Ninguém vai ver nada, não tem mais estacionamento, não tem mais nada, nós ia estar amarrado nesse negócio. E não foi assim, um anjo desceu aqui e falou, a única coisa foi que o Senhor pôs a mão na frente e falou assim. E quer que eu te diga uma coisa? Louvado seja Deus, porque o Senhor governa sobre a nossa vida. Louvado seja Deus, porque os caminhos dele são perfeitos. Louvado seja Deus, porque nós não estamos à mercê das nossas escolhas. O Senhor é Pai e é bom e intervém na nossa vida. O Senhor entra no nosso caminho. Diga assim comigo, eu preciso confiar na providência de Deus para olhar para as minhas escolhas e entender que não é só a consequência do que eu faço. Eu vou caminhar para terminar. A segunda coisa importante e eu termino. Você precisa confiar na providência de Deus, escuta, para liberar e perdoar as pessoas que fazem parte do trabalhar de Deus na sua vida. Eu vou te falar uma coisa, escuta. Isso aqui que eu vou falar para você, você não pode esquecer nunca mais. Se você não lembrar de nada hoje, lembra do que eu vou falar aqui agora. Antes de você nascer, Deus preparou para você um plano lindo. Está lá em Romanos capítulo 8. E eu vou ler com você. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha que bonito esse texto. Paulo falando. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então olha aqui para mim. Antes de você nascer, Deus estabeleceu um propósito para a minha vida e para a sua vida. Sabe qual foi o propósito? Que você seja semelhante a Jesus. Fala assim, semelhante a Jesus. Fala bem alto, semelhante a Jesus.
Agora, levanta as mãos, todo mundo, faz aquele grito lindo do Alessandro Vilas Boas. Levanta a mão, vem só. Eu quero conhecer Jesus. Agora diga assim, eu quero ser como Jesus. Então tá bom, aleluia. Sabe uma coisinha que Deus deu para Jesus? Também um Judas. Lindo. Maravilhoso. Quer ser como Jesus? Vai ter que ter o Judinha para te judiar. Tem o Judinha para te judiar. O Judas. Está provido para você, viu? Paulo chama isso daí de espinho na carne. Aí ele fala que era um mensageiro de Satanás para bater na cara dele. Pá! Aí ele vai falar com Deus. Ele fala assim, Deus, tira isso de mim. Eu não aguento mais. Aí Deus fala assim, ó. Nananina não. Não tiro. Não tiro. Você vai ter que aprender a lidar com isso daí. E sabe por que você vai ter que aprender a lidar com isso daí? Porque é isso que coloca você ajoelhado. É isso que faz você ser dependente. E é isso que faz você ser parecido com Jesus. Quando eu confio na providência de Deus, eu consigo perdoar as pessoas que Deus está usando para construir o caráter de Cristo em mim. Agora a gente desceu profundo, gente. Eu vou te dar alguns segundos para você pensar no rosto do sujeito, ou da discípula, da irmã abençoada, que Deus usa às vezes assim para arrancar misericórdia de você, para arrancar longanimidade. Lembra aí daquela pessoa, sabe? Aquela que te joga na cova, aquela que te calunia, sabe? Lembrou? Muito bem, aleluia, glória a Deus. O Senhor vai te abençoar. Quer ver o glória a Deus? Ó, o Senhor vai te honrar. O Senhor vai te abençoar. O Senhor vai te prosperar. Sabe para quê? Você ainda vai ter que dar comida para ela. Você vai ter que ajudar ela. Você vai ter que ministrar para ela. E quando ela pedir misericórdia para você, sabe o que ela vai precisar encontrar em você? Misericórdia verdadeira. É o que aconteceu na vida de José. Os irmãos estavam desesperados, dizendo, ele vai matar a gente agora, o pai morreu, é o nosso fim. José olhou para eles e falou assim, vocês não entenderam nada, nada. O mal que vocês me fizeram, o Senhor transformou em bênção. E eu não vou matar vocês coisa nenhuma, eu vou cuidar de vocês. Vocês vão comer a vida inteira, e não só vocês, os filhos de vocês também. Você está num culto de Santa Ceia, e agora eu vou pregar algo muito sério para você. Você confia na providência de Deus? Confia na providência de Deus? Quem confia na providência de Deus, diga amém. Pois o Senhor vai colocar na tua mesa pessoas que te feriram, te ofenderam. Você vai cuidar, você vai amar, você vai perdoar. E tem outra coisa. Sem glorificação própria no teu coração. Você vai fazer isso por Jesus. Esse é o lugar de providência de Deus que Deus quer nos levar. É duro, hein, gente? Mas o projeto não é o Cristo ser formado em nós? O Senhor falou comigo nessas férias, e eu tomei uma decisão, eu já saí, porque eu aprendi uma coisa, irmão. Quando Deus fala com você, você já obedece rápido, que dói mesmo. Menos. Já sai obedecendo. Já sai assim, já sai em escala. Eu tenho orado todos os dias, e não é exagero. Todos os dias eu tenho dito, Jesus, eu perdoo, eu libero e vou por nome. Já estou puxando desde a adolescência, desde os caras que me chamavam de chupeta de baleia, quando eu estudava. Que eu era gordo. Até eles eu estou perdoando. Está perdoado. Se você está assistindo, fecha aqui em mim, meu filho, essa câmera. Você já está perdoado, vai em paz. E se precisar de comida, tem na minha casa. E se precisar de mim também, eu estou aqui. Está perdoado, vai. E não peques mais. Por quê? Porque aquilo que a gente está chamando de maldição hoje, o Senhor está construindo uma escada para nos levar para o seu propósito. Você consegue dar um glória a Deus? Aleluia. Aleluia. Jesus devolve o glória a Deus para essa igreja. Está entalado aqui que ninguém quer dar comida para o inimigo. Mas o Espírito Santo vai nos ajudar. O Espírito Santo vai nos levar. O Espírito Santo vai
vai tirar esse Jesus que está aqui dentro e vai mostrar para o mundo, porque Ele pode fazer isso, Ele é bom, Ele é fiel. Você vai cuidar. No meio dos muitos que você vai servir, vão estar aqueles que foram usados por Deus para te levar para o propósito. E eu termino com a palavra, sabe, muito séria de Deus para a tua vida. Sabe por que você vai viver isso? Porque não tem como você desfrutar plenamente da presença de Deus com mágoas no seu coração. Não tem como você dizer assim, Deus proveu tudo para mim, se Deus não proveu um coração perdoador. Você pode estar na melhor casa, no melhor carro, você pode estar na melhor viagem, você pode estar na melhor mesa, você pode estar relacionando com as melhores pessoas, você pode estar em qualquer lugar que você sonhou. Se Deus não te proveu um coração perdoador, você não é próspero. Vocês estão felizes? A providência de Deus é um lugar confiável.